Ok. Então, para o dia de hoje, eu pensei aqui da nossa proposta. Nosso tema hoje é voluntariado. E falar um pouquinho de mim, vocês já sabem, mas é só para deixar as informações que talvez seja alguém novo aí me ouvindo hoje. E aí a pessoa pode ter a informação. Depois a gente vai falar a diferença entre empregado e voluntário. Eu vou explicar para vocês por que que isso é importante quando a gente fala de voluntariado. Trabalho voluntário, as formas e as causas, as razões para o trabalho voluntário. Depois, a pesquisa que mostra um pouco do Brasil e do mundo sobre o perfil do voluntário e como planejar e desenvolver o programa do voluntariado. A conclusão e biografia indicada. Então, aqui estou eu, Dona Fernandes, Dona Anciana Fernandes Gerusca, meu Facebook é Dona Fernandes, o Instagram, o LinkedIn e o WhatsApp. Fiquem à vontade, se quiser perguntar, se quiser fazer contato, tem um e-mail, fiquem à vontade para querer, se quiserem se comunicar depois da nossa conversa. Essa conversa aqui, nós já estamos juntos há muito tempo. Então, vai ser uma conversa assim aberta. Se vocês quiserem dar exemplos, quiserem interromper, quiserem compartilhar, quiserem dar um exemplo, fica à vontade. Fiquem à vontade. Eu pensando no voluntariado, eu pensei em duas coisas. Uma voluntariado é uma coisa em voga today, hoje, né? Uma coisa muito em alta, muitas pessoas, inclusive aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa concorre a um cargo, ele, além de fazer o currículo, ele tem uma página onde ele compartilha o trabalho voluntário que ele fez. Por quê? Porque mostra o quanto que a pessoa consegue se doar aquilo que não é pago, não é remunerado. Uma outra coisa, mostra o interesse da pessoa. Muitas vezes a pessoa talvez seja uma pessoa que trabalha na área jurídica e, de repente, ela voluntaria cuidando de gatinhos, ou cuidando de animais, ou uma coisa muito diferente do que ela faz no dia a dia, mas mostra o interesse da pessoa além daquela área profissional que ela está. Então, se a gente imagina se uma pessoa jovem e ela começa a trabalhar com cuidados com a planta, um trabalho com a criança, um trabalho com o idoso, e a pauta profissional dela é bem diferente do que essa, então a gente está falando de pessoas, do que é que ela gosta, né? Do que é que ela olha. Para nós, como cristãos, para mim, eu olho e acho que o grande motivador para o trabalho voluntário é essa mensagem que Jesus nos deixou, que é o segundo grande mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, na minha visão, esse é o nosso grande, deveria ser o nosso grande motivador para um trabalho voluntário, que é cumprir o ensinamento de Jesus. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, olhar uma menina entregando um pano de prato, vendendo um pano de prato no shopping, isso deveria me tocar. Eu deveria fazer alguma coisa por ela, né? Ou se a gente olha um idoso sofrendo, então a gente está falando desse amor que move, né? Quando nós falamos do mundo secular, eu vi esse slogan sobre voluntariado. É uma organização que trabalha quase 100% com voluntariados no Brasil inteiro, e eles têm muitos, e eles trabalham na construção de casas para as comunidades que não têm nenhum acesso. E o slogan deles é esse: o que nos une é o que nos move. Então, deixa para a gente uma mensagem. Se você quer voluntários na tua causa, pensa sobre isso. Tem que mover, tem que tocar, tem que fazer diferença o teu convite para que ele venha participar. Então, eu queria deixar essa primeira reflexão para nós, tanto no âmbito religioso, né? Essa grande ensino de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo, como numa área secular, que move, toca o coração daquela pessoa que você quer que ela trabalhe com você. Como é que eu passo para o próximo slide que não está indo? Opa. Uhum. Uma outra coisa que eu achei interessante, que também foi uma reflexão que eu assisti essa semana, ou a semana passada, sobre voluntariado, que é essa aqui. Vocês estão vendo essa tela que eu estou movendo aqui? Também não?
Sim, está Sim, falando assim, trabalho voluntário, o pessoal fica É, desanimado. voluntário é aquele que supre suas necessidades. O melhor trabalho voluntário é aquele que supre as suas necessidades. Essa fala foi uma moça que trabalha dando formação para pessoas que querem criar área de voluntariado na empresa, área de voluntariado na comunidade, e aí a discussão era, mas quem que é o melhor voluntário? Como é que eu sei que eu estou escolhendo um bom voluntário? Ela trouxe esse conceito, o melhor voluntário é aquele que supre o que você está precisando. Então, já fica uma outra dica para nós, quando a gente pensa em trabalho voluntário, o seguinte, você precisa do voluntário para quê? Para que você precisa dele? Então, se você quer convidar alguém para participar com você de uma causa, você precisa dessa pessoa para quê? Eu achei isso bastante interessante. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver se foi. Está dando um delayzinho. Está dando um delay significante. Espera aí. Não foi, não. Ok. Eu queria trazer para vocês esse conceito aqui, ó. Então, a primeira coisa depois desse, trazer o conceito para vocês, para a gente entender o que é um voluntário, que é muito importante para não correr riscos, tá? Do dia a dia na instituição. Então, primeira coisa, quando a gente fala de um empregado no Brasil, tem uma lei, que é a CLT, que ela junta, ela consolida as leis do trabalho. Então, a gente chama CLT, livro grosso, assim, que fala de todos os direitos dos trabalhadores. Aí você fala para mim assim, mas está todos? Eu falei, não, tem exceções, tem Dona, algumas... Ah, Dona, você não quer fazer o seguinte? Descompartilha a tela, eu vou baixar aqui e eu passo para você. tá, Eu acho que aí não acontece esse delay, entendeu? tá Não sei bom. se você Vamos, acha melhor. tá bom, parei de compartilhar. Beleza. Aí, só um minutinho, deixa eu só baixar aqui. Tá. Só baixar aqui. É rapidinho. Uhum. A Isa está aí, a Cris, tudo bem? Tudo bem, Daísa? Uhum. Bem, Olha Cris? o Daísa! Olha aí, toda chique, toda de berço e tal. Cristiane. Uhum. CCA. A foto do Leonardo Luz do Iluminado, acho que foi da época de estagiário dele, né, Ale? Essa fotinho dele aqui de óculos, é a fotinha que ele era estagiário, não era não? Do Jeremias, o Iluminado? Tá no mudo, tá no mudo, Lu. Tá no mudo, Léo. Olha isso, não é a mesma coisa. Não, não. Já tem um tempinho já, né? Ai, Sueli, boa noite. Ô, Léo, são as lembranças, cara. As lembranças são maravilhosas. E aí, vai dar certo? Vai, minha filha, mas já deu. Só estou baixando aqui com o arquivo. Deu é cheio das coisinhas, aí a gente pega e sai baixando devagarzinho aqui. E aí vai. Espera aí, já está. Está tudo dominado aqui, dona. Luceli, boa noite. A Antônia também está aí. O povo está chegando. Tá frio aí, Cris? Ó, toda de blusa. Eita! Boa noite, gente. Boa noite. É que eu cheguei na rua, tá frio. E aí, dona, ficou bom? Cheguei correndo. É o anterior. Esse? Isso. Aí tá gordinho, né, dona? Tá de blusinha regatinha, tá? Aqui eu tô na Flórida, aqui tá bem quente, tá muito Tá. bom. Dia de muito sol, Então, nós estamos conversando hoje sobre voluntariado.
Então, diante de todos os cursos que vocês estão fazendo, das discussões e da moda hoje, se você pegar um grande teórico, um grande filósofo, todo mundo está falando que é muito legal ser voluntário, que é importante ser voluntário, que a consciência é voluntária. Aqui nos Estados Unidos, quando você concorre a um trabalho, eles pedem para você mandar uma página à parte de trabalhos voluntariados no teu currículo, trabalhos voluntariados que você fez, para te conhecer, para conhecer o teu universo, os teus valores e tal. O Brasil, quando a gente fala dos direitos trabalhistas no Brasil, o trabalhador, ele tem uma lei própria, tá certo? Tem um ramo do direito que a gente estuda, o direito do trabalhador. E a lei que cuida do direito do trabalhador se chama Consolidação das Leis do Trabalho, chama-se CLT. Quando a gente fala de empregado, para a CLT, o artigo 3º dessa lei diz assim, ó, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Então, toda vez que a gente fala de lei, a lei tem uma linguagem que às vezes assim parece meio, né? E a gente precisa entender. O que esse artigo está falando? Que é empregado da sua instituição, ou que é empregado de uma empresa, quando você fala de uma pessoa física. Veja bem, quando eu falo pessoa física, eu estou falando assim, pessoalidade, eu estou pensando de uma pessoa. Eu vou contratar a Odaísa para trabalhar para mim. Então, tem que ser a Odaísa. É a pessoalidade, tem que ser ela. O contrato é com ela. Eu não posso contratar a Odaísa e a Odaísa mandar o Nonô para fazer um trabalho para mim. Não. Quando eu falo de empregado, eu contrato uma pessoa. O contrato é com aquela pessoa. Tem que ser habitual, que ela fala assim, ó, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual. Que não é eventual, é habitual, né? Aquilo que tem hábito. Aí, a lei discute um monte de coisas. Digamos assim, por exemplo, o Alexandre trabalha para a faculdade. Digamos que ele dá aula toda sexta-feira à noite. É habitual? É uma vez por semana, mas toda sexta-feira. É habitual, correto? Então, já está começando a configurar empregado. Sobre subordinação, significa que tem alguém que idealizou a coisa, certo? Você segue as regras daquilo ali, você está subordinado àquilo. E uma terceira coisa, recebe salário por aquele trabalho. Quando eu falo habitual, não estou falando que é todo dia, não. Você pode ir na faculdade e dar aula somente uma vez por semana, mas é habitual porque é contínuo, não é de surpresa, não é uma coisa que acontece uma vez e para, é habitual. Então, na lei do trabalho brasileira, pouco importa se eu falo assim, o Alexandre é meu empregado ou não, a Odaísa é minha empregada ou não. Importa. Mesmo se eu pegar a Odaísa para trabalhar para mim, eu não tiver contrato, não tem contrato nenhum. Aí o juiz do trabalho vai olhar essas características. Se for pessoal, é a mesma pessoa sempre, com habitualidade, tem uma sequência, certo? Não é eventual, acontece sempre. Está subordinada às ideias da dona. Recebe salário, é funcionário, é empregado. Aí eu estou falando isso para vocês porque vocês vão, na organização de vocês, convidar pessoas para ajudar vocês, certo? Para trabalhar como voluntário. O que é um voluntário? A única coisa que difere um voluntário de um empregado é que nessa característica aqui, ó, onerosidade, recebe remuneração, o voluntário não recebe. O voluntário não recebe. Então, se a pessoa trabalhou na sua instituição por meses, Dona, não está saindo tua voz. Ficou mudo. veja se melhorou. Ah, melhorou. Melhorou. Então, a Deixa eu dar pessoa uma sugestão. Ah? Ale, deixa eu dar só uma sugestão, porque eu estou tendo um retorno de voz, possivelmente, Ale, porque o seu áudio está aberto.
aí o seu áudio retransmite o som da dona. Para mim, a dona está falando quase que 2 vezes. Entendeu, Ale? Aí teria que colocar o seu áudio no mute também, deixar só o áudio da dona. Ok. Bom, resolvido. Veja se fica bom. Então, eu estou querendo dizer isso aqui para vocês, porque assim, nós vamos falar de voluntários hoje. Você convida alguém para trabalhar na sua instituição, e ele vai trabalhar. É aquela pessoa sempre, vai naquele dia sempre, tem subordinação, mas ele não pode receber, porque se ele for remunerado, ele vira empregado. Mesmo se chamar de outra coisa, se ele for remunerado, ele vira empregado. Então, a lei do trabalho no Brasil não é uma lei só no papel, é uma lei do que ocorre. A gente fala assim que é o princípio da realidade. A lei do trabalho no Brasil olha o que é real. Então, vamos supor que você trabalhou num lugar, nunca teve contrato assinado, nunca teve nada, você pode ir lá ao Ministério do Trabalho e contar a sua história. O juiz vai olhar. Se foi sempre você, se fez com regularidade, com habitualidade, se estava subordinado, se recebia aquele salarinho assim, você é empregado e você tem todos os direitos de empregado. Quando você pensa assim, eu vou fazer e vou convidar alguém para ser voluntário. Quando a pessoa é voluntária, a única coisa que não entra nessas categorias é a remuneração. Teve toda uma discussão que era o seguinte: como é que a gente faz se a pessoa é um professor de futebol e, de repente, ele precisa de um uniforme, ele precisa da bola, ele precisa da rede, ele precisa das coisas que precisa para exercer a atividade. Se a instituição der isso a ele, isso caracteriza para o Ministério do Trabalho que ele é empregado? Não. O que vai caracterizar se é empregado é somente o pagamento do salário daquela pessoa, tá certo? Então, pagamento de salário com todas essas características que eu estou falando para vocês, essas 4 aí, vira empregado, mesmo se você chamar que não é. Então, é importante, nós vamos falar bastante na conversa de hoje, sobre ter voluntário na instituição, é que você tenha um contrato. Aqui está uma lei, ó, 9.608 de 98. Quando Fernando Henrique, que era presidente, teve um boom com a primeira-dama e tudo, e criou-se a lei do voluntariado. Na lei do voluntariado explica isso, é uma lei fora da CLT, que explica que voluntário é aquele que assina um contrato, o contrato do voluntário chama-se termo de adesão, e nesse contrato diz que ele não será remunerado. E que pode ressarcir as despesas. Ah, vou dar uma oficina de colagem, de montagem de não sei o quê, preciso de cartolina, preciso de caneta, preciso de colagem, preciso de cola. Tudo isso o voluntário pode comprar ou pode receber de você o dinheiro para comprar, não tem problema. O problema é pagamento a ele, mínimo que for, R$ 2, vira vínculo empregatício. Então, não Dona, paga. Foi. posso fazer uma pergunta? Pode. Então, o voluntário ele não pode receber nem mesmo uma oferta, vamos dizer assim, uma ajuda de custo que poderia prefigurar um ordenamento salarial. Sim. Teve toda uma discussão no mundo, porque o jurista às vezes difere de uma coisa ou outra, mas mesmo que seja uma oferta, ela pode vir a ser caracterizada como remuneração. Então, não faça. Não faça. Ah, ele tem muita dificuldade, ele dá aula 3 vezes por semana pelas crianças, com as crianças, e a gente resolveu fazer essa oferta. Não faça. Ele vai assinar, devagarzinho nós vamos conversar, mas ele vai assinar esse termo de adesão. Esse termo de adesão já está prontinho, é um formulário, vai ter o nome da pessoa, os documentos, que dia que ele vem, que horário, quantas vezes por semana, a quem que ele vai responder, tá certo? Aqui, ó, pessoalidade, habitualidade, subordinação. Não remuneração para nada, e no final desse formulário está escrito, inclusive, que ele vai poder receber pelas despesas, ressarcimento das despesas da atividade que ele vai exercer. Somente isso, certo? E isso aí é muito importante. Isso
Você está dizendo mesmo? Porque a gente vai dar, você quer dar um agrado, alguma coisa, porque a pessoa está fazendo de forma voluntária. Isso aí, Uhum. lá na frente, a gente não sabe a índole da pessoa, ela pode entrar judicialmente e lá judicialmente comprovar o vínculo empregatício. Aí, Uhum. comprovando o vínculo empregatício, vai receber todos os direitos. Sim, Então, isso é que muito são importante. isso, que são os direitos previdenciários, os E direitos de... Então, não faça, não faça. Se é voluntário, é 100% voluntário e ele não recebe por nada, por nada. Eu Outra queria fazer uma coisa, pergunta, pode ser? pode falar, pode falar. Bem rapidinho. No caso, então, se ele depende de transporte, a instituição pode dar esse transporte, esse valor? Pode. O transporte ela pode dar, a alimentação ela pode dar, os materiais que ele comprou para qualquer atividade que ele vai exercer, ele pode ser ressarcido, tá certo? Por aquele material. E o contrato, por exemplo, quando você entra numa empresa, a empresa assina a sua carteira de trabalho, certo? Por voluntário, vocês vão assinar essa coisa chamada aqui termo de adesão, que é esse formulário com essas informações. Lembra lá, quando eu comecei falando para vocês que o que me move é o que me une, na visão secular, fora da religiosa? Porque quando a pessoa vem trabalhar com você, é porque ela foi movida pela sua causa, ela sentiu necessidade de ir lá, ela sentiu alegria de servir aquilo. Então, você tem que ter definido, você precisa mesmo dela, para que dia, para que horário, quantas vezes por semana, tudo direitinho. Ele pode ir todos os dias da semana, se ele quiser, e se você precisar. Só que você não pode dar absolutamente nada de dinheiro. Veja bem, no mundo trabalhista, na legislação trabalhista brasileira, a gente fala que ela é uma legislação protetiva. O que significa isso? Na legislação trabalhista do Brasil, a lei está do lado do trabalhador. Por quê? Porque é o lado minoritário, é o lado frágil. Então, significa o seguinte: sempre que o juiz do trabalho for olhar alguma coisa, ele ora em favor do trabalhador. Ele não é totalmente, tem todo um questionamento, eu falar isso é até perigoso, mas ele não é totalmente imparcial, não. Veja bem, tem um princípio que eu comentei com vocês que se chama o princípio da realidade. O empregador chega lá e fala um monte de coisa, não, era ruim, não fez isso, não fez aquilo, o juiz não escuta. Ele vai ouvir a realidade. A realidade era a mesma pessoa? Vinha com todas as frequências que estava combinado? Estava subordinado a você ou à instituição? Uhum. Pagava um saláriozinho? Uhum. Ele é empregado. Não importa se você escreveu no papel, se você não escreveu, se tal, entendeu? Agora, veja bem, na lei do voluntariado, a única coisa que difere é que ele não tem onerosidade, não tem salário. Você dá um salarinho para ele, caracterizou emprego. Entende isso? Então, é essa mentalidade, vira emprego, vira empregado, se você der salário. Vira empregado. Se for sempre a mesma pessoa, vir com frequência, for subordinado, você deu salário, virou empregado. Por isso que eu trouxe para vocês a definição do que é empregado. Hoje em dia, as pessoas não fazem para configurar vínculo trabalhista, a maioria das vezes, o trabalho voluntário, eles não fazem para isso. Eles fazem para melhorar salário, eles fazem para melhorar, por exemplo, as habilidades deles, eles fazem para aprender uma coisa nova, eles fazem para estar numa rede de contato e, de repente, conseguir emprego. Mas tem gente de má fé, ou tem gente que rompe o vínculo com você. E aí pode virar esse problema. Tá certo? Tá certo. Alguém Dona, quer falar mais alguma coisa ou perguntar? isso. É justamente nesse aspecto, se tem uma carga horária mínima semanal ou mensal que prefigura vínculo empregatício, Que né? vai não, o que vai Não, prefigurar, não, o que prefigura o vínculo empregatício é a única coisa aqui, ó, não remuneração. Agora veja o seguinte: se um trabalhador normal na sua instituição trabalha no máximo 8 horas por semana, 40 semanais, vamos ver aí com horas extras 44, o voluntário não pode exceder isso, pela lógica, concorda? Pela lógica, ele não pode exceder o que um trabalhador comum ou a instituição fecha, ele fica lá durante a noite trabalhando.
Tem juízes que acham que o número viável seria 4 horas no máximo por dia, mas isso não é a lei. A lei, a lei ela não é flexível, ela não fala, então vamos analisar isso, aquilo, não. A lei é clara. Se tiver salário, não é voluntário. As outras coisas todinha ele cumpre, não tem salário, voluntário. Tem salário, não é voluntário. A número de hora é questionável, mas se você usa uma lógica, se ele vem todos os dias, 4 horas por dia, 5 horas por dia, todos os dias, não tem problema. Ele é voluntário, ele pode, ele quer. E ele é livre para fazer, mas ele não recebe, certo? Mas depois você pode, assim, eu não posso te dizer com certeza hoje se é jurisprudência, quer dizer, os juízes trabalhistas estão olhando mais para essa realidade de quantidade de horas, mas não é o que determina. O que eu acho que determina a quantidade de hora que um voluntário pode trabalhar para você é a lógica do senso comum. Se um trabalhador não excede tantas horas, poderia exceder também, né? Mas a gente pode olhar, depois eu te falo direitinho como é que está o entendimento da jurisprudência, porque na lei não tem quantidade de horas. Tá Graças. certo? Passemos para o próximo. Só mais um detalhe, você pode passar para o próximo, eu vou comentando, mas esse termo de adesão que eu coloquei para vocês aí, para ser o contrato de voluntário, ele está no final da minha apresentação, então vocês podem abrir depois o link e buscar o termo de adesão. Qualquer um que for trabalhar na instituição, é só preencher isso. Coisa que eu quero dizer para vocês também, para ser voluntário, não pode ser voluntário para qualquer coisa, não. O voluntário, ele pode ser voluntário para coisas públicas, para os órgãos públicos, e eles podem ser voluntário para as organizações sem fins lucrativos. Pode ser pessoa privada sem fins lucrativos, tá certo? Então, ele pode trabalhar como voluntário. Mas se você for falar assim, é uma empresa e eu quero pôr voluntário na minha empresa, não. Aí eles acham que você está ferindo porque você está usando uma pessoa que seria empregada para ser voluntário, entende? Então, é nas organizações não governamentais e também nas do governo, para as causas de saúde, assistência social, cultura, meio ambiente, ajuda ao próximo. Então, tem as especificações das áreas que podem trabalhar. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também são as formas. Olha aí, quantas áreas que a pessoa pode servir como voluntária? Área digital. Vocês podem ter grupos de adolescente que ajudam a criar a página, que ajuda a contar a história de vida do atendido, que ajuda a contar a história de motivação, do chamado da pessoa que começou a criar aquela instituição. Vocês podem ter gente que ajuda a criar página no Instagram, né? Que ela alimentar, ou no Facebook, ou um web, ou criar aquilo que a Áurea falou, que é a história da instituição em 3 páginas, para tirar informação dali para captação de recursos. A gente fala na área digital, por exemplo, das senhoras. Nas igrejas tem muitas senhorinhas que vão ficando aposentadas e depois do Covid fica preso dentro de casa. Então, se você compartilhar com ela que vai ter o dia da sacolinha para o Natal, por exemplo, para um evento, você quer fazer uma sacolinha de presente de Natal para o final de ano. E pede às senhoras da igreja para ligar para as pessoas pedindo para compartilhar, para participar, entendeu? Ela pode te ajudar no WhatsApp, numa ligação, ela pode... Então, tem muitas formas da forma digital contribuir com o teu voluntariado, e essas pessoas são voluntariadas, são voluntários, né? Pode ser presencialmente, pode ser de forma contínua, todo dia lá, ou pode ser de uma forma parcial, ou uma coisa só para um evento, uma campanha, um café da tarde, um levantamento de cesta básica, o dia da limpeza, né? A gente tem essas instituições que ficam num bairro muito pobre, que junta muito lixo, coisas largadas, aí fazer o dia da campanha da limpeza, a pessoa vem, trabalha o dia todo, horas, e ajuda e vai embora. Então, ajudas pontuais ou ajudas contínuas. Nós temos a área de assistência social, institutos, nós temos iniciativas de empresa, a empresa quer fazer a imagem dela socialmente responsável, e aí ela coloca os trabalhadores dela para ajudar numa causa social. Tá certo? Então, esse é um voluntariado
Mais ou menos, porque lá dentro da empresa, a empresa discute, 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 digamos que a empresa quer falar que ela é responsável com o meio ambiente. E aí ela cria um programa de voluntariados para trabalhar com a questão do meio ambiente. O que eu estou querendo dizer para vocês que, além do ensino de Jesus, que é muito fundamental para nós, para a gente lembrar do nosso próximo e ajudá-los, no mundo hoje é moda chiquésima. Os grandes mentores, os grandes dizem que é chiquésimo ser voluntário, entendeu? Eu sou voluntário. Nós vamos olhar nas pesquisas para frente, como que é isso aqui nos Estados Unidos, mas é extremamente forte. Então, que pode explorar? Tem muitas formas de você ter voluntários. Vamos passar para a próxima? Então, razões para ser voluntários. Olha aí como é que começa a mudar a mentalidade no Brasil. Em 1988, surgiu a nova Constituição Federal. Não é nova, não, né? Ela é bem velha. Mas ela trouxe uma ideia de cidadania, de democracia, da coisa pública ser responsabilidade de todo cidadão. É dever da família, do Estado, do indivíduo, né? Então, a gente começa a sentir aquilo como uma responsabilidade da gente. A dor do outro, o sofrimento, a falta, a ausência, e a gente fica convidado a participar disso. Outra coisa, melhorar o currículo da pessoa. A pessoa está desempregada por muito tempo e ela trabalha de voluntária e quando ela põe no currículo lá, não fica aquele buraco. Entende? Um buraco no currículo que a pessoa olha e fala, mas está esse tempão sem estudar, sem estar trabalhando, está fazendo o quê? Você está crescendo, você está aprendendo, você está se doando. Então, o trabalho voluntário, além de você aprender coisas novas, além de colocar você em contato com gente diferente, além de tirar você daquele trabalho árduo que você trabalha todo dia, você é médico, você é cirurgião. Aí chega no final do dia, o que é que você faz? Vai ser primeiro socorrista lá no mar, lá para o menino que afoga, esqueci o nome disso. Então, muda completamente, lava a cabeça, muda a ideia, cresce noutra área, faz uma coisa muito diferente, né? Ou lê histórias para pessoas que não enxergam. Ou, por exemplo, ouvir histórias de vida de idosos, que eles pegam a foto e ficam rememorando aquilo, e a pessoa dá horas de voluntário. Tem um senhor da nossa igreja que ele é muito querido, e ele foi médico e muita coisa, tal, e agora ele se aposentou. O que ele faz? Ele vai para o hospital, senta na cadeira e põe o bebezinho recém-nascido, que nasce com pouquinhos quilos, que vai, assim, tem risco de vida, né, não sobreviver, e esquenta ele por horas ali, para ele não ficar na incubadora. Esse é o trabalho voluntário dele, ele não fala com a família, não fala, mas ele sabe disso, da profissão dele, ele aprendeu isso, né? Outra coisa, então, evita as lacunas no currículo, você aprende novas habilidades, digamos que você queira trabalhar de voluntário para uma instituição que trabalha em construção civil. Você chega lá, você aprende coisa muito diferente do que esses, né? Aumenta a confiança no trabalho, prepara para função de mudança de carreira. Às vezes você quer mudar de carreira, mas você não sabe nada daquela nova carreira. Então, você começa a trabalhar como voluntário, eles vão treinando você e você faz pula para a nova área. Expandir contatos, né? A gente faz muitas amizades super bacanas, dependendo do que você... Olha, eu fazendo amizade com vocês. Quando eu for ao Brasil, eu quero ir aí. Eu vou lá no bairro da Zona Leste de São Paulo. Eu quero ir aí na cidade de vocês. Eu quero ver a manga caindo do pé. Por quê? Porque eu estou me colocando de voluntária aqui. Então, é uma coisa bonita também, porque a gente não só dá, a gente ganha. E o mundo está sacando muito de perto essa coisa. Então, está muito em moda. Aproveita isso, está muito em moda. Senso de propósito, de comunidade. A pessoa... A ideia de solidão, de ficar separado, de ficar trancado. A quarentena trouxe muito isso. Quando você começa a trabalhar como voluntário, você encontra outra comunidade, outras pessoas, outras ideias, né? E isso é super rico e tem um chamado muito forte, encontrar o propósito de vida. Então, é uma discussão muito grande, qual que é o senso de propósito de vida que você está aqui, né? Oportunidade de fazer o bem, aumenta a autoestima, combate o estresse, isso aqui são coisas que eu pus. Tem um estudo aqui nos Estados Unidos que foi feito sobre felicidade.
E esse estudo mostrou que as pessoas que têm um índice mais alto de felicidade, eles qualificaram o que é felicidade ali, são pessoas que exercem o voluntariado de forma contínua, contínua. Porque não tem interesse, não deveria, né? A gente conhece pessoas que fazem outras coisas, mas não deveria ter interesse próprio, sabe? O interesse de ganho próprio. É uma coisa que você se doa para o outro. E aumenta o índice de felicidade, de troca e tudo. E tem muitas outras coisas. Por que que o voluntariado está famoso? Então, aqui na minha fala com vocês, eu acho assim, eu estou tentando conversar com vocês porque vocês vão convidar a gente para trabalhar com vocês nas organizações, nas ideias que vocês estão tendo. Se ainda não surgiu, vai convidar a gente para ser da diretoria, vai convidar a gente para dar oficina, vai convidar a gente para cozinhar, vai convidar a gente para ajudar nas campanhas. Mas vocês também podem olhar para dentro de você e falar uma coisa: eu quero voluntariar um dia numa clínica de idosos, onde eu vou só ler uma história para eles, onde eu vou sentar e escutar a história, ou onde eu vou brincar de roda com crianças. Vocês podem fazer isso também. E isso vai te acrescentar tudo isso que eu falei e muito mais. E melhora teu currículo também, né? Então, fica aí a super Dona, dica do... Oi. Dona, eu posso contar 2 cases daqui de São Paulo? De voluntariado? Absolutamente, absolutamente. Por Primeiro, eu favor. queria contar a história da Alessandra. A Alessandra, a tia dela mora em frente ao instituto. E ela estava visitando a tia e cruzou a rua. Falou, o que acontece aí dentro? Aí, porque eu estou vendo tanta gente. Aí eu falei, olha, aqui a gente tem uma clínica de fisioterapia, tem uma clínica de odonto. E aí expliquei tudo. Ela falou, olha, eu sou estudante de odonto. Eu posso ser voluntária aí? Eu falei, claro, seja bem-vinda. E a Alessandra, ela foi 3 anos voluntária nossa. Quando ela acabou a universidade, o governo de São Paulo tinha aberto vagas para trabalhar no programa da saúde da família. Uhum. E quando ela foi entrevistada, que ela falou que tinha sido 3 anos voluntária lá no Instituto, e a mulher falou, nossa, você deve ser uma pessoa de coração muito bom, porque você foi voluntária 3 anos, eu vou te contratar, que eu quero implementar isso no SUS. Então. E aí contratou a Alessandra, porque ela foi voluntária 3 anos. Né? E a Alessandra é muito grata, até hoje ela conta isso para mim. Ela falou, poxa vida, Alexandre, vocês me acolheram no Instituto e hoje eu tenho meu emprego por causa de vocês. Né? Isso foi muito bom, porque logo no início de carreira já arrumou um emprego na prefeitura de São Paulo, até em termos de remuneração é muito bom. Né? E tem um outro case que a gente começou, eu, Nonô, ser voluntário no CCJ da Cris, que está aqui, lá no Parque Savoy. E eu chamei o pastor Marcelo, e o Marcelo veio, e eu falei, Marcelo, a demanda aqui é muito grande, ele chamou algumas pessoas da igreja dele, para ajudar também. E aí tem uma menina lá, e a Cris ficou encantada com a menina, o jeito que ela lida com os adolescentes e com as crianças. E a semana passada a Cris contratou ela. Não foi, Cris? Cris, abre aí e fala, mulher. É verdade, essa vivência foi muito importante, porque assim, a gente já tem problemas na contratação com orientador social para a turma adolescente, nós já estávamos com dificuldade há mais de 2 anos. E a Camila, ela se destacou, né, nesse trabalho voluntário, e assim, com muito amor, ela está muito dedicada, ela maravilhosa. Então, é uma experiência de verdade, assim, de coração. Então, eu agradeço a vocês também pela oportunidade, né, de levar o pastor Marcelo, a equipe, né, ele tem levado várias pessoas, tem uma outra pessoa lá, a Beth, que é contadora de histórias, e a Beth tem levado, né, o filho para tocar violão. Ela está fazendo um trabalho muito maravilhoso lá com as crianças de 6 a 10. A gente tem tido um retorno, né, das próprias crianças louvarem assim, sem ninguém orientar através da música. Então, maravilhoso. São duas pessoas muito importantes. Muito obrigada pela oportunidade de falar da Camila. Legal.
Que legal. Lindas as duas histórias, Alexandre, e a gente tem tantas e tantas e tantas. Eu trouxe aqui como um próximo ponto, que é o comportamento do doador, o comportamento da pessoa que participa no Brasil e no mundo. Essa é uma pesquisa que ela foi feita aí, 2010 a 2019, porque são coletas, as coletas de dados são de 10 em 10 anos, portanto, a nova pesquisa vai sair. E esses desenhos mostram como é que foi feito. Eu não vou demorar muito tempo nisso aqui, mas vocês podem olhar depois a apresentação, porque é bem interessante. Quando você parar para pensar assim, eu vou organizar um programa para minha instituição sobre voluntariado. O que você deveria considerar? E como é que você deve olhar essa história? Então, olha aqui, as amostras apresentam as populações do mundo inteiro, a partir de 15 anos, elas foram feitas, esse estudo foi feito pessoalmente ou por telefone, e as pessoas eram de áreas rural e urbana, tá certo? Alguns por telefone, outros pessoalmente, e o símbolo, veja o símbolozinho, a mãozinha. Quem ajudou um estranho? Então, quando vocês olharem para frente as minhas tabelas, vocês vão entender. Essa mãozinha mostra quem ajudou um estranho. Quem ajudou com dinheiro, as moedinhas roxas. E o tempo, voluntariado, doar seu tempo, a sua expertise, o seu tempo para aquela instituição. Então, vamos ver lá como é que ficou essas doações. Quer ver? Passa a próxima página. A doação entre os 10, em dinheiro, entre os 10 países com população mais doadora e os 3 com menos. Mas, olha bem, os países com percentual de maior doação em dinheiro têm um vínculo religioso. É interessante que eu moro, agora vocês vão ver daqui a um pouquinho, que o país que mais doa é os Estados Unidos, e eu tenho participado da igreja, e é uma mentalidade diferente. Quando a gente vai contar a história para a criança na igreja, por exemplo, sobre o dinheirinho que ele ganha, a gente ensina para ele que ele só pode gastar aquele percentual com ele. Aí tem o percentual dos 10% do dízimo, tem o percentual da oferta e tem o percentual da doação para alguém. Então, a gente ensina, coloca tubos de plástico quando a gente põe a moedinha. Então, se você ganha $10 por mês, como é que você doa? Como é que você vive? Esse aqui eu guardo, eu sei, eu vou guardar para uma necessidade, isso aqui eu vou gastar por mês, esse aqui é meu dízimo, essa aqui é a minha doação, que é aquela doação espontânea, e esse aqui é minha ajuda, a minha doação como voluntário para alguma coisa. Então, a pessoa já cresce dentro da religião com a mentalidade de servir ao outro. Então, uma coisa assim extremamente diferente do que eu vejo no Brasil. Eu achei isso super bonito. Ajuda desconhecido, olha aí, 48% da população mundial, e o tempo, que é os Estados Unidos, que é o que mais ajuda com voluntariado no mundo, é os Estados Unidos. Vamos ver a próxima tabela, depois vocês olham com cuidado essas tabelas, mas é bem legal. Aqui, vocês estão vendo esse símbolozinho? Ficou meio confuso aí, os símbolozinhos da mãozinha, do dinheiro e do relógio. Esses são os tempos, os lugares, né? Cada um aí, o nome do país e os percentuais. E, em primeiro lugar, né, como doação em dinheiro entre os Estados Unidos. Eles aqui, a gente faz o orçamento da família num ano antes de começar o ano por exemplo, de 2024, o nosso já está pronto. E a igreja recebe também um compromisso de quanto que eu já vou pagar de dízimo, de doação e disso e daquilo agora. Então, a igreja faz um planejamento orçamentário em cima da minha proposta, antes de doar, antes de pagar. Então, a gente diz, olha, meu dízimo, se tudo correr tudo bem, vai ser de tantos por mês, isso aqui vai ser... E, às vezes, a gente até já solta o cheque antecipado, que a igreja só vai depositar na hora que der o mês, mas a gente faz esse planejamento antecipado. Então, isso eu estou contando uma experiência de um país onde o voluntariado, a doação, a contribuição, a visão religiosa de participação no mundo é muito forte, tá? Vamos passar um pouquinho para frente? Aqui também a Áurea falou com vocês a semana retrasada sobre o perfil, né? E continua sendo a mulher de idade média,
né, que é uma mulher mais resolvida, que entendeu mais, já criou os filhos mais ou menos, é a pessoa que mais contribui, ela contribui mais do que o homem. Agora, está aproximando, vocês estão vendo aí, se vocês olham, por exemplo, ajuda um desconhecido, 49, o homem ajudou mais. Aí, a primeira aí, 50. Por quê? Porque é perigoso, né? Para nós mulheres é perigoso a gente aproximar de um desconhecido ou coisa assim. Mas quando fala do dinheiro, o homem e a mulher fizeram igual. Quando fala do tempo, a mulher fez menos, nesse caso mundial mesmo. Porque, em regra geral, ainda está tendo uma mudança de comportamento, mas ainda a mulher, na faixa etária dos 40 e poucos, são as que mais doam de tempo, dinheiro e participação. A gente vê uma variação aqui um pouquinho a diferença no Brasil, ó. Tá vendo os percentuais? 47%, 45% dos homens, 24% das mulheres com dinheiro, 21% dos homens, 15% de tempo da mulher, 14% do homem. A gente vê uma diferença bem pequena. Mas a mulher, no Brasil, a mulher ainda de meia idade, ela faz mais do que os outros. Vamos para o próximo, quer ver? A faixa etária. Aí, tá vendo? Até colocamos um asterístico aqui na mulher de 30 a 49 anos e a participação dela em relação às outras faixas etárias e em relação ao sexo. Estou falando isso para vocês pensarem o seguinte, ok, eu quero trazer voluntários para a minha instituição. Aí vocês já começam a olhar quem já está fazendo, quem que vocês podem explorar. Você vê o jovem quase não faz. Vai explorar com jovens a oportunidade dele trabalhar como voluntário, a pessoa idosa, né? Você tem que saber quem você precisa, para quê e como que você quer que essa pessoa participe. Então, você pode olhar aqui e falar, eu quero investir na mulher de 30 a 49, porque parece que é ela que está no topo. Ou você pode ter uma outra leitura. Eu vou investir no jovem para ele vir trabalhar comigo, porque ele ainda não está fazendo. Tem muitos ainda parados, né? Não está participando. Eu tenho que oferecer oportunidade para eles. Dona, a gente tem uma experiência aqui de dar oportunidade para o jovem universitário, que hoje faz 90% dos nossos voluntários. São jovens, todos abaixo de 25 anos. Né? É engraçado isso, mas por quê? Eles veem uma oportunidade de aprendizado e de voluntariado. Né? E a gente consegue unir as duas coisas, é muito bom. Na instituição que eu trabalhei em São Paulo, ela tem 600 funcionários. Ela tinha a época que eu trabalhei, né? E o senhor, que era o idealizador da instituição, ele fazia muitos café da tarde com senhoras da igreja, né? A Odaísa conhece o doutor Paulo, fazia muitos café da tarde. E ele chamava as senhoras para fazer campanhas específicas. Campanha da cesta básica para o Natal, a campanha... Então, aquela senhora nem precisava ter muita informação, nem conhecimento, ela tinha que estar movida no espírito, no coração. E aí ela chamava as outras, e tinham até um símbolozinho, assim, uma sacolinha com a foto, um número do sapato que a criança precisava, a roupa e tudo, e ela dava aquela sacolinha para uma outra pessoa da igreja. Aquela pessoa se comprometia a fazer a sacola do Natal. E trazer, né? Hey, David, turn down for me, please. Ok. Estou pedindo ele para baixar a TV aqui, que subiu o som lá. Então, isso depende de como é que vocês querem explorar, né? Vocês querem explorar uma área que está com pouco, ou quer explorar onde está mais sensível já, ou quer despertar uma nova área, não importa. E a forma de voluntariar é diversa, é tão amplo, que vocês podem fazer muitas coisas, né? Vamos ver a próxima tabela. Aqui também volta a falar, e aqui mostra o desenho do Brasil em comparação com os outros países, né? E o percentual do Brasil em relação a esses países nas 3 áreas, tá? De dinheiro, de ajuda a um desconhecido e de tempo. Podemos passar? Quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal antes da gente entrar nessas recomendações aqui. Quando eu estava no Brasil, e eu venho de uma família muito simples, mas de uma família que se ajuda muito. Mas a minha formação política foi intensa. E eu comecei a ter uma visão bastante assim da responsabilidade do Estado.
Eu queria que o Estado assumisse a sua responsabilidade. Eu imaginava que se a gente começasse a fazer muita coisa, a gente podia esvaziar o Estado daquela responsabilidade que ele já tinha recebido dinheiro para fazer. Não sei se vocês estão me alcançando aí. Então, defendia muito por políticas públicas, e discutia políticas públicas, militava por políticas públicas. E eu vim morar nos Estados Unidos, estou aqui há 15 anos, e o meu marido eu faço a responsabilidade civil, o indivíduo, né? Por causa dessa mentalidade que a gente está falando. E hoje eu posso entender a necessidade das duas coisas. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas definitivas, de um trabalho sério, de uma responsabilização pública por aquilo que ele tem que fazer, que o Estado tem que fazer. Mas eu acredito muito na participação do cidadão, na iniciativa individual, na diferença que a gente pode fazer na vida do outro, né? Então, eu dizia assim, por exemplo, na época da minha militância, se tinha alguém pedindo na rua, eu aconselhava, não dá nada para os outros na rua, não dê esmola na rua, porque isso você está legitimando a doença da pessoa, você está criando condições para que ela fique naquela condição, então manda ela para a organização, faz isso, faz aquilo. E hoje, depois de eu vim para cá, depois de envelhecer, eu olho e falo, não, fala com Deus, se no teu coração você sentir vontade de doar, ele está dentro do metrô pedindo, uma vez só, ou naquele gesto seu, doa. Então, não sei se eu melhorei ou piorei, mas eu olho para isso como uma mudança de perspectiva, né? Então, sei lá, me deu vontade de compartilhar isso com vocês. Aqui fica, depois daquela pesquisa toda que eu mostrei para vocês, vocês vão ficar aí, podem olhar para ela devagarzinho, fica as recomendações. Os pesquisadores fizeram recomendações para o governo, fizeram recomendações para as organizações sociais, e assim foi fazendo. Então, eles falam assim, garantir que as organizações da sociedade civil sejam regulamentadas de forma justa e clara. Facilitar a doação individual. Esse aqui é uma indicação para o governo. Oferecer incentivos à doação onde for possível. Promover a sociedade civil como uma voz independente na vida pública. Respeitar o direito das organizações da sociedade civil de se manifestar em questões polêmicas. Recomendação que eles fazem a partir desse estudo. Vamos para a próxima. Recomendação para os financiadores. Financiadores são institutos, são empresas, tá? Financiar a expansão e o fortalecimento de organizações de apoio à filantropia. Financiar organizações locais no aprimoramento da prestação de contas e da eficiência de suas ações. Reconhecer a importância de ajudar as instituições a constituir um mecanismo de sustentabilidade, a financiá-los nessa direção. Próximo. Para as organizações sociais da sociedade civil, né? Investir na boa governança. Vocês lembram lá? Numa aula inicial lá, que o pastor Joy é o nome dele? Joy, do Mackenzie, foi falar de transparência, de governabilidade, lembra disso? Hoje, a gente vê aqui que quem fez a pesquisa sobre doações, doadores no mundo e tudo, fala que isso é importantíssimo. Investir numa boa governança, está falando para nós, entidades sociais. Mediação do impacto na comunicação, a gente falou também de comunicação, do marketing, né? Construir a confiança pública, envolver comunidades locais na tomada de decisão. Quero deixar uma dica para vocês aqui também. Para aqueles que não têm entidade social ainda, que estão pensando em organizar e tudo, é bem difícil você organizar uma diretoria, um grupo que ele fala muito, que participa de tudo, mas é bem interessante. Então, fica aí uma dica, convidar pessoas da comunidade para participar no seu corpo diretivo da instituição, para tomar decisões junto com você. Reconhecer e apoiar em diversas formas de doações, para criar organizações e cultura de doação. Quer dizer, eles estão falando aqui da gente criar a cultura da doação, que no Brasil não tem. Eles falam que os Estados Unidos participa mais, tudo por uma questão cultural.
Eu tenho visto isso com com as crianças pequenas na igreja. Então, criar uma visão, uma cultura da participação da sociedade civil, né? Das pessoas nas doações, certo? Então, esse é um estudo, depois vocês vão lá, buscam, olham e tal. Esse aqui é um outro estudo de uma outra forma. Eu já deixei o link para vocês desse Atados. Atados é uma instituição bem interessante e que estuda também o comportamento das pessoas, o voluntariado, estuda formas de participação, e aqui eles falam do que a Alexandre está falando, ó. O Voluntários no Brasil, segundo o Atados, que é essa instituição, que ela trabalha com jovens. São jovens adultos de 18 a 25 anos. 50% dos voluntários possuem ensino superior completo, para eles, né? 2012 a 2016 foi o crescimento de trabalho voluntário no Brasil no período de 5 anos, 6% eles põem. Estão na região sudeste do país, 61%. Mas eles estão fazendo um estudo aqui da realidade deles, tá? 2 em cada 5 pertence às classes econômicas A e B. E aí vocês vão vendo, 29% ganham até 1.750. Realizando serviço voluntário entre 35 e 50 anos de idade, aqueles que faz de forma contínua, né? E eles dão essa amostra para nós. Deixei o link do Atados lá para vocês também, porque essa instituição ela trabalha com a ampliação do número de voluntários no Brasil. Então, vocês podem olhar lá, estudar e ter essas amostras de forma mais 58% mulheres, né? É. As mulheres, esse estudo, você viu ali atrás, que está começando a mudar. Quando olha no mundo, o homem está, às vezes, numa área ou outra, tem 1% a mais, ou está bem pertinho. Mas quem começou mais foi mulher, né? Em São Paulo, nós temos o Centro de Voluntariado, foi todo criado por mulheres. Quando eu estava em São Paulo, fazia muita palestra lá, todas eram mulheres. Hoje está super grande, com gente de todas as áreas, não só mulheres, né? Mas interessante. Mas você sabe, quando a gente fala de voluntariado, a gente não está falando de sensibilidade? Acho que a mulher, ela sofre muito, ela vê muita coisa, ela tem filhos, ela, né? A mulher sustenta muita casa. Estou falando mulher sofrida, que às vezes o marido faz sair de casa, alcoólatra, muita coisa. Aquela mulher que vê a criança, que fica com o esteio da casa, né? Acho que fica uma sensibilidade maior para a necessidade do outro, não sei. Estou falando isso aqui sem estudar, só pensando. Então, vamos para o próximo. Aqui também, esse é o perfil do voluntário. Segundo os estudos também, eles fazem uma curva. O que eu achei interessante dessa curva aqui é que esse estudo mostra, olha, doação pontual, voluntário pontual, voluntário recorrente, voluntário empoderado. Então, eles vão mostrando que à medida que o voluntário vai evoluindo na participação, ele vai também, é o que o Alexandre e a Cristiane estavam falando, por exemplo, pegou alguém para trabalhar junto, profissionalizou. São tantos aspectos que a gente pode olhar que o ganho é sempre por todos os lados, né? E aqui ele está fazendo um estudo da evolução desse processo, que leva ao engajamento. Quando você voluntaria numa coisa, você se engaja, né? Eu lembro que eu trabalhei de voluntária no Brasil com pessoas que não enxergam. Eu não entendia nada. Eu cresci, eu nunca conheci um cego. Nunca tinha conhecido um cego. Nunca. Nem como é que ele aprendia as coisas. E aí eu fui trabalhar aí em São Paulo, perto do metrô Ana Rosa, numa instituição de cegos. Gente, passei a ver tantos filmes sobre cegos, passei a entender como a vibração, como o som e a vibração comunica e tanta coisa. Então, e os desafios, e a forma que cozinha, e como é que põe o cabo da panela para cozinhar, para não, né? Ele não enxerga, né? Como é que funcionam as coisas no mundo deles. Foi tão legal para mim. Então, é isso, a gente vai se envolvendo, crescendo, mas tem um engajamento quando a gente trabalha. Vamos para frente. Próximo, Alexandre. Eu estava pensando, falei assim, gente, hoje nós vamos falar de voluntariado
E uma grande fala do Centro de Voluntariado, de todos os lugares que eu estou, é assim: planeje e desenvolva um programa de voluntariado. Uma coisa a gente sabe, o mundo está com um apelo grande. Tem um apelo social muito grande para o voluntariado. Tem jeito de participar de forma voluntária inúmeras que vocês possam imaginar e reimaginar. Então, eu fui olhar as pessoas que estão falando como que planeja e cria um programa de voluntariado. Então, eu gostei muito dessa moça, ela trabalha há muitos anos com empresas, e ela trabalha com voluntariado de empresas para a área social. Mas ela traz essa ideia, verificação da sua mentalidade. Quando você pensa assim, eu quero criar um programa de voluntariado, e a sua mentalidade disso? Por que voluntários? É porque você não quer pagar salário? É porque você não tem dinheiro? É porque você quer mudar o mundo e trazer pessoas para ser transformadas junto com você? Então, olha a sua mentalidade. Depois ela fala assim: você realmente precisa do voluntário? Porque se você falar assim, sim, para quê? Para fazer o quê? Que horas? Quantas vezes por semana? Por quanto tempo? Como é que você vai treinar essa pessoa? Uma outra coisa, você está pronto para receber o voluntário hoje? Hoje? Porque ele dá trabalho, né? Ele chegar, você não chega, eu levo sempre dos Estados Unidos 15, 17 pessoas para voluntariar no Nordeste do Brasil. Chego lá, tem que estar organizado tudo. Eles vão pintar organizações sociais, eles vão pintar igrejas, tem que ter quem cozinha para eles, tem que ter as bacias de tinta, tem que ter o lugar que lava, os pincel, tem que estar preparado para receber o voluntário. Por isso que é importante você pensar e criar um programa do voluntário. Porque você fala assim, a dona está vindo, a dona é boa para contar história, então vamos criar uma roda, vamos começar a contar história para a dona entrar? Não, você não cria um lugar para eu ser voluntária, você cria um programa e eu atendo ou não aquele programa, tá certo? Outra coisa, tenha uma pessoa responsável pela área de voluntário na sua instituição, mesmo que essa pessoa seja voluntária. Por exemplo, a dona vai ser convidada para ser a coordenadora do programa de voluntários na organização. Então, eu vou fazer cadastro de pessoas físicas que querem doar, eu vou fazer pessoas que querem trabalhar com a campanha, eu vou fazer trabalho com as senhorinhas da igreja, eu vou aplicar para os meninos e criar grupos de... Não, eu vou criar muitas oportunidades e desenvolver um programa onde tem várias frentes e contínuo, né? Uma outra coisa, defina os objetivos desse programa de voluntariado, bem estruturadinho. E quais são os cargos e funções? Cargo é assim, eu preciso de uma contadora de história. Função, ela conta a história, ela faz isso, aquilo. Que dias, que horários? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Quantas vezes por ano? Uma outra coisa, cuida dos documentos do voluntário. Lembra lá que a gente conversava que tem um termo de adesão para ele não ser empregado? Então, você vai tomar cuidado para não pagar de nada para ele, para tudo aquilo que você ressarciu. Por exemplo, comprei cartolina, comprei cola e tudo, dá a nota fiscal, você guarda, dá o dinheirinho para a pessoa. Está tudo guardadinho. Armazena os dados daquele voluntário com cuidado. Uma outra coisa, pensa na sua instituição. Dependendo da área, ela é sigilosa. Então, um voluntário não pode trabalhar. Se você trabalha num abrigo com casos de violência doméstica, e aquela criança e aquela mulher, ela está sob guarda, com sentença judicial, não se pode abrir isso para um voluntário, porque nem o endereço onde eles estão não pode ser público, porque o agressor, o marido ou quem violentou aquela família não pode saber onde ela está. Aí, de repente, o voluntário sai lá fora e abre a boca. Aquela história, você tem um sigilo, então tem que saber onde é que você vai pôr o voluntário, como é que você vai pôr, quantas vezes por semana e tudo. E funciona muito bem. Então, é importante olhar isso. Aqui, como é que você recruta? Primeiro, preenche um formulário, está recrutando voluntários. Digamos que você vai recrutar voluntário na igreja. Eu quero voluntário para o dia da limpeza.
O dia da limpeza é o qual? A limpeza do lado de fora da instituição, é a limpeza interna, é montar cortinas, é fazer não sei o quê, um formulário, onde você vai preencher ali, você está recrutando. Os locais que você vai divulgar isso, é na igreja, é na universidade, é na vara judicial, onde é que você vai? Uma outra coisa, quantos voluntários se inscrever, fazer entrevista com ele, mas ouvir muito voluntário. Por que ele quer? Porque às vezes ele vem trabalhar para você para o dia da limpeza, mas ele te traz uma informação tão bacana que você sabe que ele se encaixa numa outra coisa. Então, pensa sobre isso. Uma outra coisa, dê retorno para o voluntário. Ele quer ser contador de história. Acabou as oficinas de contar de história. Diga para ele, olha, gostamos muito, foi aprovado, acabou a oficina, mas nós vamos abrir em agosto, nós vamos abrir em setembro. Eu volto a fazer contato com você para aquela pessoa vir. Integre o voluntário. Uma coisa que eles falam muito é a sua instituição tem história, tem passado, ela tem acúmulo. O voluntário precisa conhecer bem a sua instituição, porque ele pode ser contador de história, mas ele vai ser multiplicador de informações no mundo inteiro, por onde ele passar. Num almoço de Natal, ele pode contar da sua instituição e levantar gente para estar lá com você, se ele estiver motivado. Pois não? Internacional essa dica. Uhum. Muito boa. Outra coisa, então apresenta a instituição bem para a pessoa. Uma outra coisa, apresenta a equipe. Veja bem, o voluntário está procurando integração, sentido de vida, conexão. Então, apresenta a equipe, deixa ele fazer amizade, deixa ele criar vínculos. Outra coisa, apresentação da comunidade. Esse voluntário não entende nada. Eu não entendia nada de cego, nada. Eu nem sabia quanto cego tem, o que o cego faz. Mas chegar lá eu aprendi, eu fiz amizades, né? Eu conheci a comunidade, eu conheci o problema daquela comunidade. Isso é importantíssimo para o voluntário se sentir parte. Outra coisa, fidelize o seu voluntário. Por exemplo, tenha encontros anuais onde vocês vão reconhecer o voluntário. Esse trabalhou com voluntário, fez isso, fez aquilo. O dia do aniversário do voluntário, manda com o cartãozinho, parabeniza, põe uma coisinha no quadro da instituição. Hoje é aniversário da Manuela, todo mundo que passa ri para ela, sei lá, faz alguma coisa para esse voluntário ficar feliz. Outra coisa, celebra o dia do voluntário. Então, aproveita oportunidades para fidelizar a relação com o voluntário. Uma outra coisa, prestar conta para o voluntário daquilo que ele está fazendo, os resultados que atingiu e tudo, engajar o voluntário no processo e celebrar os resultados. É dizer, olha, que diferença que você faz aqui, olha, que diferença. Isso pode ser esse voluntário que voluntaria dando dinheiro, participando com horas, ajudando numa limpeza, ajudando na divulgação. Então, quando as pessoas falam do programa, eles falam disso. Crie no papel um programa de voluntário. Coloque alguém como responsável e alimente essas fontes. Uns meses atrás, eu comentei com vocês que eu fui, quando eu estava no Brasil, em 2008, olha, 1994, 93, eu fui a Rio Grande do Sul, conhecer uma organização inteira, um hospital de 14 andares, que foi todo feito com doações de pessoas físicas, com o imposto de renda da pessoa física, aquele que tinha a pagar, destinava para a instituição. Então, vocês imaginam quantos doadores, e o tamanho do programa, e os agradecimentos e tudo. Então, tem muitas áreas para vocês explorar. Vamos para o próximo. Eu estou quase acabando. Aqui o Atados, de novo, que trabalha com jovens, né? Acredite no voluntário, comunique-se com rapidez. O voluntário está lá, ele está apaixonado, conta de verdade, rápido para ele, não fica guardando, esperando, né? Tenha um responsável e compartilhe seus sonhos. São algumas dicas que eles dão. Depois vocês olham lá no Atados, que é bem legal. O Dia Internacional do Voluntariado é dia 5 de novembro e o Dia Nacional do Voluntariado é dia 28 de agosto. Pode fazer culto na igreja, essas coisas todas. Mais um para frente. Estou fechando. Alexandre, mais um.
Ô, dona, esse é o Hum. último? Ah, foi. Uhum. Aqui, quando a gente fala de voluntariado, as áreas que a gente precisa melhorar, isso aqui é um levantamento que eu fiz há um tempo atrás para o CARES, mas a participação de escolas, o Alexandre tem trabalhado com universidade, toda a escola da sua comunidade, é uma coisa imensa. Uma classe, se adotar o teu programa, o teu projeto, tu tá ótimo. Tá ótimo, só que elas criam todo mundo aqui numa classe. Você imagina, tem várias escolas, pontos na universidade, incluir no currículo, uma coisa que o Brasil precisa melhorar, pedir o currículo da pessoa, o que ela faz de voluntário, campanhas, né, o papel social da doação, ações imediatas. O governo federal estava dando títulos de voluntariado para algumas participações, o selo, né, e o dia de doar, que é outra coisa, né, mas eu estou falando do doar também, porque a pessoa que doa tem um coração para alguma coisa, de repente ela pode ser um colaborador, e virar um voluntário na sua instituição, mas nós, como agentes da área social, temos que trabalhar na mudança cultural, do conceito cultural, ajudar as pessoas a entender o que elas podem fazer, como, de que jeito, venha conosco, participe nisso, né? E aí você pode fazer diferença no mundo e com os seus voluntários. Eu acho que aí agora fica a conclusão, que para nós o grande comando é o de Jesus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, e se a gente olhar para a gente e para os nossos privilégios e dizer eu quero servir naquilo que eu tenho privilégio, estou cegada, né? Nosso privilégio não cega, e ajudar o próximo. E eu deixo aqui para vocês o próximo, as citações bibliográficas, Lei do Voluntariado, Termo de Adesão. Se vocês citarem esse nome na internet, já vem tudo, tá? Mas o Centro de Voluntariado de São Paulo tem muito, o Centro da Cidadania tem os selos do voluntariado, aí tem os relatórios de pesquisas que eu estou contando para vocês e os endereços do Atado, de outros que vocês quiserem olhar sobre voluntariado. Mas eu acho que no meio do nosso meio tem muita gente de nós sermos voluntários e no jeito da gente promover oportunidades para que o outro seja, né? E que Deus abençoe vocês nessa tarefa. Estou com um texto que eu ia compartilhar na abertura, mas para fechar eu quero deixar, depois vocês leem. Quando Elias mata aqueles profetas todos lá, e aí ele é perseguido por Jezabel, né? E ele se esconde na caverna, acho que é a caverna de Horebe, e lá ele está escondido porque ele acha que ele ficou sozinho, que ele era o único profeta, que ele ficou sozinho, que os outros todos foram mortos. E Deus disse para ele, olha, eu separei mais não sei quantos mil. Então, quando você sente o seu chamado para servir a obra de Deus, não pensa que ele está chamando você sozinho. Vai ter gente para tudo. Você fala, Deus me livre da contabilidade. Deus há de ter um na tua igreja pensando na contabilidade. Aí você olha o outro e fala, pelo amor de Deus, criança pequena chorando no meu ouvido, nunca! Mas, pois é, mas ele vai ter alguém para aquilo. Então, pensa sobre isso. Ele tem uma causa, ele tem um reino, e ele convoca para esse reino. E ele vai trazer as pessoas certas no tempo certo, né? Se esconder na caverna, eu estou sozinho, eu fiquei sozinho, acabou, agora eu estou com medo, né? Não, ele está chamando outros, viu? Fica meu abraço, fica minha gratidão de fazer parte, fica minha alegria de conhecer vocês, de saber que vocês estão aí no dia a dia na ponta, e que Deus os abençoe. Muito obrigada. Se quiserem fazer alguma consideração, se quiserem fazer alguma... fiquem na liberdade da minha parte, está encerrado.